Boa noite, irmãos. Boa noite, amada igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Quero convidar você que está na sua casa, no seu cantinho, você que veio à igreja, que pode estar conosco presencialmente. Você abra a sua Bíblia no Salmo 50. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 6. Vou convidar você, aqueles que quiserem se colocarem de pé, juntos, todos juntos, façamos a leitura. Salmo 50, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Fala o poderoso Senhor Deus, chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Nosso Deus vem e não guarda o silêncio. À frente dele vem um fogo devorador. Ele tinha os céus, lá em cima é a terra, para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. E a esse Deus maravilhoso, nós cantaremos um cântico de adoração nesse momento, sendo conduzidos pela nossa equipe de louvor. Versos 16 e 17, diz assim: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio e é o Deus da minha misericórdia.
Deus é o Deus da nossa misericórdia. A esse Deus nós cantaremos mais um cântico de novo. Deus, o Salmo 37, verso 7, diz assim: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os teus maus desígnios. É nesse Deus que nós temos esperado. Cantaremos mais um cântico, esse Deus maravilhoso. Isso
13, a palavra de Deus diz assim para nós: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ele continua sendo nosso amigo, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela tua bondade sobre nós nessa noite, Pai. Mais uma vez, o Senhor nos visita com graça, com misericórdia, Senhor Deus. E obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de nos reunirmos, ó Deus, para adorar o teu nome, para bendizer o teu nome, Pai. O Senhor que é o Deus de toda a criação, o Senhor que é o Deus de salvação, o Senhor que é o Deus que alcança o seu povo na história, para viver e caminhar junto contigo. Pai, muito obrigado, louvado seja o teu nome por isso. Que o Senhor abençoe cada vida, cada coração nessa noite, e cada pessoa que adentrou essa igreja, cada pessoa que nos acompanha pela internet, possa, Senhor Deus, receber do Senhor, ó Pai, agora, Senhor Deus, cuidado, possa receber do Senhor direção, possa receber do Senhor, ó Pai, o conforto e o consolo para as suas almas, Deus. Abençoa cada vida. Abençoa, Senhor Deus, continua conosco, abençoando cada momento desse culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus queridos.
Quero saudar cada um de vocês com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Quero chamar nossas crianças à frente. Vamos orar por essas vidas também, clamar a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a vida destes pequenos, para que o Senhor os conduza no caminho, na instrução da palavra que traz direção para a vida deles. Eu vou pedir para o nosso irmão seminarista Raul orar por essas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, de forma muito especial, Deus, apresentar diante do Teu altar, Deus, de graça, de amor, de provisão, Deus, a vida das nossas crianças. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa entrar no coração dessas crianças, e o Teu Santo Espírito, Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e dos juízos eternos e divinos, Deus, possa, Deus, manifestar-se, Deus, na vida dessas crianças, fazendo-as, ó Deus, entender o Teu propósito e que elas sejam salvas, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada vidinha seja transformada pelo Teu poder, ó Deus, com graça e com misericórdia, Pai. Que a professora, Deus, que ministrará o culto infantil nessa noite, seja usada como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, ó Deus. E aqui conosco, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja em nosso meio, falando no nosso coração, nos convencendo, ó Deus, da nossa miserabilidade sem Jesus, Pai. Que o Senhor use, ó Deus, com graça e misericórdia, o reverendo Juliano, Pai, para que ele seja boca do Senhor nessa noite, instrumento e ferramenta nas Tuas mãos, Pai. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Jesus abençoe, meus filhos. Meus amados, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Pai, abençoa-nos, ó Deus, na exposição, na compreensão da Tua palavra, nessa noite, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos aí, às vésperas do dia 7 de setembro, um dia que, de certa forma, muita gente se torna mais patriota. E a gente percebe que existem muitos movimentos em favor do país. Direções opostas, com certeza, pensamentos dos mais variados possíveis, e pessoas se organizando até mesmo para movimentos tentando defender algumas questões que acreditam e acham que seja importante para o país. Meus amados, de certa forma, eu estava pensando um pouco sobre isso. Inicialmente, eu nem estaria pregando nesse tema neste domingo. Daria continuidade
a nossa pregação nos 10 mandamentos, porém, Deus tocou meu coração, dirigiu meu coração para que conversássemos sobre uma coisa importante também para a vida da igreja, quando pensamos no nosso país, quando pensamos naquilo que é essencial, aquilo que desejamos e buscamos em nossa própria vida. E o Senhor colocou esse texto no meu coração, de 1 Timóteo, capítulo 2. Um texto bem conhecido. E um texto que, de certa forma, nos conclama também a um movimento. E é esse movimento que eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite. Eu gostaria, de fato, que você, que eu, que nós como cristãos, que nós como povo de Deus, fizéssemos sim um movimento, mas um movimento à luz desse texto que se chama um movimento de oração. Um movimento em que a gente possa se unir de fato, não só um dia, mas em todo o tempo, a clamar pelo cuidado, pela bênção, pela direção de Deus sobre o nosso próprio país. Sabemos muito bem que Timóteo era um jovem pastor, e Paulo escrevia para ele. Paulo estava instruindo Timóteo no seu caminho, Paulo estava instruindo Timóteo na direção que ele deveria conduzir as igrejas ali de Éfeso. Paulo estava dando a orientação, ele como um pastor mais maduro, ele como alguém experimentado por Deus, ele como alguém chamado por Deus, apóstolo de Jesus Cristo, estava ali orientando e conduzindo Timóteo num caminho do seu pastoreio. E Paulo diz o seguinte ao Timóteo: olha só, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. E aí ele continua no verso 2: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Paulo, instruindo Timóteo, diz o seguinte: olha, Timóteo, conduza a igreja, conduza o povo de Deus a orar, conduza o povo de Deus a clamar, a suplicar, a colocar seu coração diante do Senhor, clamando em favor de todos os homens. E é muito interessante pensarmos nisso, amados, porque de fato aqui a igreja do Senhor ela é chamada para que possa clamar, orar, não simplesmente em favor de si próprio, não simplesmente em favor dos seus anseios, dos seus desejos, das suas preocupações, das suas vontades, mas orar em favor de todos os homens. Esse é o dever da igreja. Esse é o dever do povo de Deus. Que possa sair daquela questão que envolve simplesmente a sua própria vida, mas se volte a olhar para os outros homens. Para que aprenda a olhar para o seu próximo. Para que aprenda a olhar para todos aqueles que carecem do cuidado de Deus na vida deles. E aqui, de forma muito específica, meus amados, o apóstolo Paulo chama Timóteo essa atenção para que ele conduza a igreja na direção de orar por todos aqueles que governam. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. É muito interessante isso, amados. Porque se há um movimento que deve fazer parte inicial do coração da igreja, quando se pensa país, quando se pensa sociedade, quando se pensa a necessidade do povo, quando se pensa as carências, as dificuldades, quando se pensa até mesmo a corrupção, a coisa que deve estar presente no coração, que deve movimentar o coração do povo de Deus, em primeiro lugar, em primeira instância, é a oração. Existem muitas pessoas defendendo tantas coisas em favor do país, coisas que você pode concordar por um lado, discordar de outro. Mas, meus amados, há uma necessidade importante na vida e no meio do povo de Deus. Uma necessidade de a gente olhar
para a palavra de Deus, que nos conduz, que nos instrui, à luz desse texto de Paulo escrevendo a Timóteo, para que ele transmitisse à igreja, desafiasse a igreja, para que orem pelos governantes, para que orem por suas autoridades, para que clamem o favor de Deus para aqueles que estão na liderança. Certamente, meu amado, minha amada irmã, você deve ter muitas questões no coração que te levam a concordar ou a discordar dos governos existentes em nosso país. E muitas vezes nós vemos o povo de Deus saindo no embate e até mesmo uns contra os outros, o próprio povo de Deus, defendendo posições e direções, se esquecendo desse dever nosso, como povo de Deus, de clamarmos em favor de todos os homens, e de forma muito específica aqui agora, o apóstolo Paulo chama a atenção: ore pelos seus governantes, ore por aqueles que estão na direção da liderança, clame o favor de Deus, a direção de Deus, a sabedoria de Deus e até mesmo a disciplina de Deus, talvez, sendo necessário sobre aqueles que estão governando, para que Deus conduza o seu povo. É muito interessante, amados, quando olhamos para esse chamado. Sabe por quê? Nós gostamos de orar por nós. Nós temos prazer em orar por aquelas pessoas que nos rodeiam, que pertencem à nossa família, pessoas com as quais temos intimidade, temos relacionamento. Nós gostamos de orar por eles. E a Bíblia fala para orarmos, sim, por todos os homens. A grande dificuldade no coração do crente, a grande dificuldade no coração do povo de Deus ao lidar com os pecados, é quando as Escrituras nos chamam a atenção para que a gente estenda o nosso olhar, para que a gente estenda a nossa oração, o nosso clamor em favor daqueles com os quais não temos intimidade, em favor daqueles, talvez, com os quais não caminhamos juntos, em favor daqueles que pensam diferente da gente. Orar em favor daqueles que talvez até mesmo façam coisas que atrapalham a nossa vida, magoam a nossa vida. Só que, amados, nós temos que sempre olhar para Jesus e nos lembrarmos disso, porque Jesus mandou que orássemos até mesmo pelos nossos inimigos. E me entristece muito, amados, ver cristãos fazendo todo tipo de movimento em defesa política, quando não sequer dobra o joelho para clamar, para orar pelo país, pelo povo, pelas necessidades. É muito fácil a gente criticar ou defender posições. É muito fácil a gente abrir a boca para gritar ou usar os dedos para teclar. É muito fácil. Porque colocar o coração, os sentimentos para fora é fácil para cada um de nós. Mas a realidade, meus amados, é que quando nós pensamos naquilo que é primordial e importante, que até mesmo tem a ver com os desejos mais profundos do nosso coração, quando se pensa em nação, em sociedade, em país, nós precisamos entender que devemos dobrar nossos joelhos e clamar. Clamar, orar. Muito mais do que gritar, muito mais do que defender, muito mais do que disputar, nós devemos orar. Clamar ao Senhor. Olha só, Paulo está dizendo, antes de tudo, Paulo coloca essa questão da oração como prioritária aqui, amados. Entenda isso, olha, antes de tudo, faça súplicas, orações, clame em favor de todos os homens.
E inclui aí, olha, clame em favor das autoridades, dos governos, ore, clame por isso, meus amados. É isso que Paulo está ensinando, instruindo. Lembrando que o apóstolo Paulo aqui, amados, foi um servo de Deus, um seguidor de Jesus, dirigido pelo Senhor na sua vida. E quando ele traz essa palavra, ele carrega a autoridade de Deus na vida dele. E Paulo nos está dizendo aqui, antes de tudo, levante a espada, antes de tudo, tome o seu partido, antes de tudo, e faça as suas escolhas. Não, Paulo está dizendo, antes de tudo, dobre os joelhos, ore, clame. Isso é o chamado de Deus para nós, amados, como povo dele. Para que a gente dobre o joelho e ore. Seja A ou seja B que governe o país, seja o momento X ou Y da vida, ore. Entenda isso, nós carregamos uma identidade. E essa identidade é de povo de Deus. E o nosso chamado é para que a gente, de fato, amados, viva as coisas que Deus quer que a gente viva. E quando Paulo está dizendo aqui, olha, é extremamente importante que vocês olhem por todos os homens, é importante que vocês olhem pelas autoridades, é importante que vocês estendam suas súplicas, seus clamores, suas orações, para aqueles que governam e lideram o país. Ele diz assim, olha só, para quê? Para que a gente possa viver vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Entenda uma coisa, meus amados, às vezes nós estamos dizendo isso, olha, eu quero vida mansa, eu quero vida tranquila, eu quero poder viver a piedade e respeito. Às vezes a motivação no seu coração, pelo menos final, talvez seja essa, de desfrutar disso. Mas a chave para essas coisas, amados, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, é que oremos e clamemos. Para que Deus possa atuar onde eu e você não podemos. Para que Deus possa mudar o rumo, transformar os caminhos onde eu e você não podemos fazer. Essa é a grande realidade. Nós dependemos de Deus, nós carecemos de Deus, nós precisamos de Deus. Nosso país carece de Deus, precisa de Deus. A nação carece de Deus, precisa de Deus. E por isso nós somos chamados a orarmos. E para que isso seja verdade na nossa vida e no nosso caminho, amados, de fato precisamos lidar até mesmo com os nossos pecados. Precisamos lidar até mesmo com as idolatrias que existem em nossos corações. Precisamos lidar com o nosso ego. Precisamos lidar com toda sorte de coisas, às vezes, que estão apertando, espremendo o nosso coração, nos impedindo de clamar, de orar, de abrir a boca para o Senhor em favor daqueles que governam. E é extremamente importante que você me entenda, meu amado, minha amada. E aqueles que caminham já conversaram um pouco comigo sobre essas questões. Eu não estou aqui fazendo defesa política de ninguém. Eu estou aqui convidando você, à luz do texto, a palavra de Deus, a cumprirmos aquilo para o que fomos chamados a fazer. Eu tenho as minhas preferências. Eu tenho as minhas reflexões. Eu tenho as minhas concordâncias e discordâncias. Mas o que importa para mim, ao olhar à luz desse texto, amados, é que nós, como cristãos, independente de A ou B, possamos, como povo de Deus, dobrarmos o joelho e clamar: Senhor, abençoa os governantes espalhados por todo o nosso país.
seja o governo federal, estadual, municipal, não importa. Visita cada um, Senhor, com graça e misericórdia. Traz sabedoria para esse povo. Dirige esses corações. Quebra essas vidas. Esse deve ser o clamor do povo de Deus. Com certeza nós olhamos para o nosso país, amados, e queremos ver grandes coisas acontecendo. Com certeza, se fizermos análise em cada área da nossa vida, em cada área do país, educação, saúde, economia, vai ter crítica, vai ter elogio de um lado ou de outro. Essa é a grande realidade. E certamente você talvez esteja insatisfeito com algumas coisas, como eu também me sinto insatisfeito em alguns momentos com algumas coisas. Mas não é a insatisfação que deve dirigir o nosso coração. E mais profundo ainda, não é o rancor, a ira, o ódio que deve conduzir o nosso coração. Nós temos que ser conduzidos pelo Senhor na nossa vida. E o Senhor nos conduz à oração, amados. Em primeiro lugar, a oração. E a pergunta é: quanto você tem orado pelo seu país? Quanto eu tenho orado pelo meu país? Quanto a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa nação tem orado pela nação? E é muito interessante, amados, que o apóstolo Paulo avança nesse assunto. E ele diz o seguinte: olha, você quer vida boa, né? Você não quer uma vida tranquila, você não quer paz na sociedade, você não quer poder desfrutar, né, amados? Porque vida boa, paz, né, não significa que não há trabalho, não significa que não vai haver esforço, não significa que não vai haver dedicação, né? Porque se você sonha com uma vida tranquila, em que você não se esforça, que você não trabalha, e aí você não está sendo bíblico também. Essa é a realidade. Mas quando pensamos numa vida tranquila, mansa, boa, agradável, é uma vida em que nós podemos ter boas condições para as pessoas viver. Em que possa se ter alguma espécie de equilíbrio. Mas mais do que isso ainda, olha só. O apóstolo Paulo está dizendo para que a gente possa viver essa vida com toda piedade e respeito. Por isso nós temos que lutar, orar sim pelos valores cristãos. Lutar e orar sim para que a verdade seja feita, ela apareça sempre. Orar sim, sempre clamar para que a corrupção seja desfeita. Orar sim, sempre clamar para que haja justiça, para que cada área do país seja bem dirigida, bem governada. Orar para que haja uma boa educação, em que ensine princípios que tragam vida de fato para as pessoas, e não valores destrutivos. Para que a gente ore sim, para que haja oportunidade de trabalho para as pessoas. Sim. Para que a gente ore, meus amados, de fato, para que haja respeito com a igreja, a liberdade religiosa. Que a gente ore pelos valores da família, para que sejam preservados. Ore para que as crianças, os filhos nossos possam crescer, serem bem instruídos e não fomentados com um monte de coisas que desagradam ao Senhor nessa vida, nesse mundo. Preste atenção, meus amados, a gente quer vida tranquila, oremos, clamemos por isso. O povo de Deus é chamado a orar. Entenda uma coisa, meus amados, olha só, às vezes a gente fala assim: Deus precisa converter todo mundo lá no governo para que mude. A pergunta é, meus amados, eu e você, o Senhor já não nos converteu? O nosso clamor, a nossa voz, chega aos ouvidos do nosso Senhor?
E é claro, meus amados, olha só que o apóstolo Paulo, ele vai até mais fundo ainda, né? Porque ele diz assim, olha só, isto é bom e aceitável diante de Deus. Orar pelos governantes é bom e aceitável diante de Deus, amados. Entenda uma coisa, é do agrado do Senhor. Entenda uma coisa, é da vontade de Deus que o seu povo se dobre a Ele, clame a Ele em favor das autoridades. É do agrado de Deus, sabe por quê? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Isso que as Escrituras ensinam. E às vezes até mesmo as autoridades ruins na vida estão debaixo do governo de Deus. Basta você olhar na Bíblia, você vai ver Deus usando nações ruins para disciplinar seu povo. Entenda isso, meus amados, nada foge ao controle de Deus. E Deus está falando, ore, clame, interceda, dobre o seu joelho, eleve a sua voz a mim, porque isso é agradável a mim, isso que Deus está dizendo. Deus se alegra do seu povo quando o seu povo clama. Deus se alegra do seu povo quando o seu povo ora. Eu acredito que se a gente estivesse diante do Senhor, debatendo essas questões, perguntando para Ele o que Ele concorda ou não, qual lado que Ele acha que é melhor ou não, eu acho que se a gente chegasse diante do Senhor para falar essas questões, prioritariamente Ele ia dizer o seguinte, olha meu filho, presta atenção, minha filha, acorda para a vida. Quem governa sobre todas as coisas, acima de tudo, sou eu. Ore mais, grite menos, clame mais, brigue menos, ame mais, odeie menos. Porque é isso que o Senhor espera do seu povo. E Paulo diz, olha só, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só o que o Senhor espera, o que o Senhor deseja, o que o Senhor coloca aqui, que haja salvação em todas as esferas, em todo tipo de pessoa, em todos os lugares. Essa é a realidade. E às vezes eu duvido da sinceridade de algumas pessoas que dizem que oram pelos governantes. Porque quando a palavra delas sai, são palavras só de murmuração, de reclamação, de ira, de ódio e de muitas outras coisas. Mas eu pergunto para você, olha, você é capaz de orar pela salvação de um Bolsonaro, de um Lula, de uma Dilma? Estranho, né? Quando a gente dá nome. Essa é a pergunta. Você é capaz de orar para que essas pessoas sejam salvas, alcançadas na graça? Ou você é daqueles que falam assim, olha, eles não merecem? Ou você põe um monte de outra gente no pacote, né? O Dória não merece, Salve não merece, Bolsonaro não merece, Lula não merece, ninguém merece. Meus amados, nem eu você merecendo ser salvo, nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ore para que a salvação alcance esses corações. Clame em favor daqueles que estão na miséria de seus pecados, escravos de seus pecados. Ore para que a salvação chegue a esses corações. Quando eu olho para as Escrituras, meus amados, eu vejo que o compromisso de Deus ele é muito mais profundo. O interesse de Deus é muito mais profundo do que aquelas pequenas coisas com as quais nós nos incomodamos, choramos, lamentamos, murmuramos, reclamamos, gritamos para todo canto, quando Deus está dizendo, olha, ore para que o meu nome seja proclamado.
Olha, Paulo diz aqui, ore para que a verdade chegue ao coração deles. Ore para que o conhecimento chegue ao coração de todos os homens. Ore para que essa verdade, e aqui ele especifica a verdade. Olha só o que ele diz no verso 5 aqui. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Olha só o que ele está dizendo. Ore para que essa verdade chegue ao coração dos homens. Clame para que o Deus, único Deus verdadeiro, seja conhecido. E nós vamos entender o contexto aqui, meus amados. É um contexto numa cidade de Éfeso, onde a adoração plena ali mais forte era a deusa Diana. E Paulo está dizendo, Timóteo, instrui o povo para que ore, para que a verdade chegue ao coração dos homens, para que eles compreendam que há um só Deus. Um só Deus, único e verdadeiro, que é o Deus criador de todas as coisas. Essa é a mensagem que deve chegar ao coração dos homens, porque essa é a mensagem que transforma o coração da humanidade. É a mensagem que transforma o homem. É a mensagem que pode transformar uma sociedade. Há um só Deus. E mais do que isso, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, e aqui ele especifica Jesus Cristo, o homem. Ele fala da humanidade de Jesus, porque um homem se deu por toda a humanidade, um homem se deu por outros homens, por outras mulheres aqui, um homem se entregou, derramou seu sangue, e é só através dele que o homem tem acesso a Deus. Ele é o único mediador. Às vezes, amados, nós debatemos, discutimos, nós temos conversa para um monte de coisa quando se trata do país. Mas muitas vezes o povo de Deus tem conversado muito pouco sobre Deus, sobre Jesus e sobre a necessidade mais profunda do homem, que é a salvação em Cristo. Esse Jesus que se deu em resgate. Esse Jesus que se entregou por pecadores. E aqui o texto bíblico vai falar, do desejo de Deus que todos se salvem. Jesus se entregou por todos. E há uma necessidade de compreendermos essa ideia aqui, amados. Não é uma ideia universalista. Porque é claro que Jesus morreu por todos aqueles que Ele vai salvar. É claro, porque senão o seu sacrifício não seria eficaz. E é claro que Paulo não está dizendo aqui que no final de todas as coisas todo mundo vai ser salvo, porque esse é o desejo de Deus. Na verdade, não é isso que o Senhor ensina quando olhamos para toda a Escritura, e a própria Escritura paulina, em outros textos, vai nos mostrar isso. Que a salvação é pela graça, e a salvação é dos eleitos de Deus. E a eficácia da salvação de Jesus é para os eleitos de Deus. Mas quando a gente olha para toda aqui a humanidade, a gente tem que pensar em todo tipo de pessoa, em todo lugar, de toda cor, homem, mulher, criança, idoso, jovem, não importando a cor, em todo o espaço do mundo, Deus há de salvar pessoas. E esse deve ser a oração do nosso coração. Inclusive quando pensamos nas autoridades. Salva, Senhor, essas vidas que têm caminhado longe de Ti. Mas Paulo diz uma coisa interessante aqui ainda, amados. Fala que Jesus se deu em resgate por todos no verso 6. E aí ele diz assim, olha, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Entenda uma coisa, meus amados, olha só. Quando uma igreja clama pelo governo, quando a igreja se coloca atrás do Senhor e não atrás dos homens, quando a igreja se coloca à disposição daquilo que Deus quer fazer e não nas vontades do seu próprio coração, isso serve de testemunho. Testemunho à nação, ao povo, testemunho ao vizinho, testemunho aos parentes, testemunho aos amigos. O que temos visto muitas vezes, amados, e principalmente nas mídias sociais, é uma falta tremenda de testemunho do povo de Deus. Porque o povo guerreia, briga,
uns com os outros. E o nome de Cristo é jogado no lixo. Essa é a realidade. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, instrui a igreja a orar, a clamar, e isso vai servir de testemunho. Uma igreja que ora, seja A, seja B, seja C, não interessa quem está no governo, não interessa o momento que estamos vivendo, mas somos uma igreja que dobra o joelho, que clama pela ação de Deus, pela direção de Deus, pela sabedoria de Deus, pela mão de Deus. É isso. Esse é o desafio para mim e para você, meus amados. Que a nossa vida em favor do nosso país, que os movimentos com os quais a gente se envolva em favor do nosso país, que as direções que a gente possa buscar na defesa do nosso país, comecem todas elas com oração. E que a nossa oração seja uma oração que encontre os desígnios de Deus no nosso favor. Porque não é o que eu penso que interessa. Não é o que você pensa que importa. Não é o que a OB tem defendido que tem mais valor. Porque o valor do povo de Deus é aquilo que Deus quer. É aquilo que é importante aos olhos de Deus. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, cada um de nós é chamado exatamente para isso. Oremos para que o Senhor traga sabedoria. Oremos para que o Senhor traga salvação. Oremos para que o nome do Senhor seja visto através do nosso testemunho. Oremos para que as nossas palavras e ações possam dizer respeito a um povo que ama Deus, e que ama tanto Deus, que ama a palavra de Deus e é capaz de amar até o próprio inimigo, e sendo conduzido por esse amor, é capaz de dobrar o joelho e orar até por aqueles que ele não concorda, que ele não gosta, que ele não se sente bem. Porque esse é o desejo de Deus para nós, meus amados. Por isso, 7 de setembro está chegando aí, né? Um dia que nos arremete a pensar na nossa pátria, na nossa nação. Eu quero convidar você a dedicar um tempo nesse dia, orando, clamando ao Senhor pelo país, pela direção de Deus, para que a justiça de Deus, para que o amor de Deus, para que a salvação de Deus seja manifestada nos governos. Esse é o convite que essa palavra nos traz. E eu quero que você ore pela sua vida também, pelo seu coração. Porque se essas coisas te incomodam, se essas coisas às vezes parecem duras para você, você ore também para que o Senhor quebrante o seu coração. Porque o que importa mais, meus amados, é agradar o Senhor. Para isso nós somos criados. Para isso nós somos chamados. Povo de Deus. Para a glória dele. Então que Ele abençoe a sua vida. Que Ele abençoe a minha vida. Que Ele enche o nosso coração. De que os propósitos divinos, de fato, de Deus, possam encher e preencher, né, melhor dizendo, toda a nossa vida e nosso coração. De maneira que o anseio maior nosso não seja por A ou B, por aquilo ou aquela outra coisa, mas que o desejo maior do nosso coração seja ver Deus enchendo a nossa vida, cuidando de nós e sendo espalhado nesse mundo, alcançando até mesmo os mais altos no governo e na direção do nosso país e do mundo. E que Jesus nos abençoe. Amém. Quero convidar você a fechar seus olhos.
ter um momento de oração. Que não precisa ser só 7 de setembro, né, amados? O clamor pelo país é todo o tempo. Inclusive, essa instrução de Paulo ao Timóteo é uma instrução que envolve o próprio ato do culto. Que o ato público da reunião da igreja seja um ato de adoração e de clamor, de oração em favor de todos os homens. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Somos um povo dependente do Senhor, Pai. Queremos nesse momento, Senhor Deus, de forma juntos aqui, ó Deus, como povo do Senhor, clamar a Ti em favor do nosso país, Deus. Existem coisas, ó Pai, aos olhos de muitos dos seus servos, que parecem agradáveis do governo. Mas também existem muitas coisas aos olhos de muitos dos seus servos que têm soado desagradáveis, Deus. E nós sabemos, ó Pai, que tristemente o pecado impera em nosso mundo. E sabemos, ó Deus, que é impossível pela humanidade mesmo, pelo governo único de homens, que as coisas fluam, porque o coração do homem é pecaminoso e enganoso, Pai. Por isso, Senhor Deus, à luz desse texto, de fato, somos chamados a clamar pela ação do Senhor. Que o Senhor visite a nossa nação, Deus. Que o Senhor transforme, mude a condição, onde há injustiça, que o Senhor traga justiça, Deus. Onde há, Senhor Deus, coisas que não têm caminhado para o crescimento, para o desenvolvimento do país, que o Senhor ajude, dando sabedoria e direção para que as coisas sejam transformadas e que o país possa crescer, Senhor Deus. O país possa se desenvolver para o bem da sociedade. Que o Senhor visite, Senhor Deus, os necessitados, os pobres, aqueles que têm padecido, Senhor Deus, em suas vidas. Que o Senhor os visite, Pai, abençoando, ajudando, sustentando, e que na Tua graça condições possam ser transformadas, Deus. Mas como experimentamos, estudamos até mesmo pela manhã também, como igreja do Senhor, que a gente também saiba, Senhor Deus, manifestar a justiça do Senhor, ó Pai. Que nós possamos buscar sermos justos nesse mundo, testemunhando nesse mundo a presença do Senhor na nossa própria vida. E que a gente saiba mostrar o amor pelo nosso próximo, o amor até mesmo pelo inimigo, que a gente seja capaz de orar por quem amamos, ó Deus, orar pelos queridos nossos, mas também oremos por aqueles, ó Deus, que nos são desagradáveis. Que a gente tenha, Senhor Deus, no nosso coração um compromisso de oração pelos nossos governos, Pai. Nos ajuda nesse sentido. E que a Tua graça nos conduza, Deus, numa direção cada vez maior de agradar o Senhor, porque é para isso que fomos criados e chamados em Jesus, Deus. Nos abençoa, nos ajuda, Pai. Visita o Teu povo, Deus. Que nas manifestações, ó Pai, que muitos estão se preparando, Senhor Deus, para fazer nesse dia 7 agora, que a Tua misericórdia esteja presente, Pai. Para que o Senhor, Deus, conduza, traga paz no meio dessa sociedade, Pai. E que o Teu povo, ó Deus, o Teu povo crente, o Teu povo no mundo, Deus, seja um povo de testemunho, Pai, que se preocupe em agradar o Teu nome em primeiro lugar. Um povo que respeite os outros, que manifeste o amor. E quando eu digo isso, Pai, não significa que aceitamos a injustiça, o pecado. Não é disso que estamos falando, Pai. Porque aquilo que é desagradável ao Senhor, nós também temos que lutar contra. Porque a Tua palavra nos ensina, mas que a gente saiba se portar no mundo como um povo que ama Jesus. Que a gente saiba se portar no mundo, Deus, como um povo que é Teu. Em qualquer esfera da vida, inclusive na política, inclusive nos anseios pelo país, que a gente se manifeste como povo do Senhor, testemunhando Jesus, mais do que as nossas vontades, mais do que os nossos sentimentos, mais do que até mesmo aquilo que consideramos injusto em nossa vida. Que amemos o Senhor e proclamemos o Senhor
e que sejamos capazes de dobrar o joelho e orar. Não num dia só, como um movimento, mas a cada dia nos lembrando que precisamos do Senhor, porque é o Senhor, de fato, quem pode governar um país numa direção boa e agradável. Hora algum, Senhor Deus, do governo, sem a tua presença, é capaz de conduzir o povo numa direção boa. Por isso, Deus, precisamos do Senhor em cada esfera da nossa sociedade. Em cada área nós precisamos do Senhor agir. Que o Senhor abençoe, Pai, os nossos governantes do presente, assim como aqueles que deverão nos governar no futuro. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos dando direção, sabedoria, mas acima de tudo, um coração quebrantado na tua presença, para que busquemos, em primeiro lugar, a tua vontade e agradar ao Senhor. E, consequentemente, nessa busca, possamos defender todas as nossas questões à luz do Senhor e da sua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Purifica a nossa vida, que eu te peço, em nome de Jesus, Deus. E agora, Senhor, também aproveito para colocar diante do Senhor, Pai, esses elementos, ó Deus, do suco de uva, do pão, elementos riquíssimos, Deus, que saem do uso comum, Pai, para um momento tão especial e importante, que é a ceia do Senhor. Porque é um momento em que experimentamos, Senhor Deus, renovo, alimento do Senhor para a nossa alma. Experimentamos da comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. E também desfrutamos, Senhor Deus, de um renovo na nossa esperança pela eternidade, pela volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, também, porque aqui podemos desfrutar da presença de Cristo em nossa vida de forma espiritual, pelo Teu Santo Espírito. Então nos abençoa, Pai. Que esse momento seja um momento abençoador para cada coração, agradável ao Senhor, mas um momento de contrição, de renovação. Um momento, Pai, de fato, Senhor Deus, em que somos cheios de Cristo na nossa vida, de esperança, de alegria, de paz. De maneira que a gente possa olhar para todas as questões da vida à luz de Cristo em nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, e visita aqueles que ainda não professaram sua fé, não se batizaram ainda, aqueles que porventura têm caminhado distante, mas estão ouvindo o culto, seja presencialmente, seja na internet. Deus, que o Senhor nos visite também, para que Jesus enche a vida deles, para que eles tenham em Cristo, Pai, a vida com o Senhor, se alegrem no Senhor e possam também gozar da alegria de desfrutar dessa mesa que é do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na igreja presbiteriana, a ceia é do Senhor. A ceia é do Senhor. Então, cada pessoa que tem a sua fé em Jesus Cristo, cada irmão, cada irmã que já professou sua fé numa igreja genuinamente evangélica, que foi batizado, que está em comunhão com a sua igreja, pode participar desse momento. Lembrando que é um momento muito especial, muito abençoador. E lembrando das palavras de Jesus, né, que ele disse: olha, esse é meu corpo partido em favor de vós. Comei dele todos. E também lembrar da palavra que ele disse: olha, esse é o sangue da nova aliança. O sangue que Jesus derramou por nós. Quando olhamos para essa mesa, nós temos que ser lembrados disso, fortalecidos nisso e animados nisso, cheios de esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Que Ele abençoe sua vida e cuide do seu coração. Eu quero pedir ao irmão presbítero que tome a frente aqui comigo, pode ser o Isaías ou o Venâncio. Isaías, pode vir. Para que os irmãos, ao vir participar, né, tenham suas mãos limpas aqui com álcool.
Deus com esse cântico, renova-me. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai de amor, obrigado, Deus, por Jesus, Pai. Que nós possamos carregá-lo, Senhor Deus, por onde andarmos, carregando a mensagem de Jesus na nossa vida, no nosso coração. Mas mais do que isso, testemunhando, Senhor Deus, com cada gesto que somos do Senhor, Pai. Nos ajuda nisso. Que o Senhor possa dar uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos. Que o Senhor tome cada lar em tuas mãos, com suas aflições, com suas lutas, com suas dificuldades. Toma cada um em tuas mãos, Pai. E que o teu amor, cheio de compaixão, com a tua graça abundante, possa, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, cuidado, amor, alívio, descanso, paz, esperança sobre cada vida, Deus. Visita os casamentos que possam estar, Senhor Deus, turbulentos. Que o Senhor traga restauração. Que o Senhor traga, Senhor Deus, direção. Visita, Pai, os relacionamentos entre pais e filhos, que possam estar machucados, que possam estar comprometidos, Deus. Que a tua graça esteja presente também, restaurando, conduzindo, Senhor Deus. Visita, Senhor, aqueles que têm se encontrado em enfermidade. Que a mão do Senhor esteja com eles, ó Pai, curando, fortalecendo, conforme o teu querer, o teu poder, o teu agir. E que cremos, ó Deus, em todo tempo, Pai. Visita aqueles que estão desempregados, Senhor Deus. Que a graça do Senhor esteja com eles. E que oportunidades se abram tão logo, Pai, para que possam, Senhor Deus, encontrar trabalho, caminharem por suas vidas, Deus. Mas enquanto tiver dificuldade, que a tua igreja assista, que o teu povo espalhado aí nesse mundo possa dar assistência, cuidar uns dos outros, ó Pai. Visita aqueles que estão, Senhor Deus, desanimados na fé. Sabemos, ó Deus, que toda a força, todo o ânimo, toda a esperança, tudo aquilo que necessitamos se encontra em Cristo, Pai. Ajude-os a olhar para Jesus. E que através de Jesus eles possam ser fortalecidos, animados, ó Deus. Visita aqueles que estão trilhando caminhos, ó Pai, longe do Senhor, caminhos de pecado, caminhos, ó Deus, destrutivos, ó Pai, que estão afastando do Senhor, ó Deus. Que o Senhor traga contrição, arrependimento, Pai, e traga nova direção para essas vidas, ó Deus. Visita aqueles que se encontram em nosso meio, aqueles que estão, porventura, ouvindo ou não ouvir, Senhor Deus, a tua palavra em qualquer momento, como instrumentalidade desta igreja, Pai. Que o Senhor possa visitar esses corações, salvando aqueles que se encontram perdidos. Com tua graça, com tua bondade, Deus. Toma cada família em tuas mãos. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana em que possamos experimentar mais profundamente ainda em nossa vida uma intimidade com o Senhor. E a partir dessa intimidade, ó Deus, possamos tocar neste mundo, Deus, com o teu amor, com a tua graça também, através da nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Criador de todas as coisas, com o amor do seu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz, que o consolo, o conforto e a direção do Espírito Santo de Deus que habita na igreja esteja sobre vós hoje, para todo sempre. Amém.
Boa semana a todos, meus amados. Jesus os abençoe.